O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas pare e reflita. Por que aos 40 anos ou mais, a maioria sente que a vida está fora de controle? Porque muitos acreditam que não há mais tempo para mudar. Talvez essa seja a maior contradição da sua vida, e hoje vamos quebrar esse mito juntos. Você já sentiu estar ocupado o tempo todo, mas no fundo se perguntar, será que vivi tudo isso para quê? Qual é a direção da minha vida agora? Aos 40 anos, muita gente olha para trás e sente o peso de ter corrido a vida inteira, sem pensar para onde realmente estava indo. Esse pensamento é mais comum do que parece. E por isso Napoleon Hill dizia que a maior barreira para o sucesso não é a falta de recursos, mas a falta de um objetivo definido. Pense, quantas vezes você começou algo sem clareza, se desgastou e no fim sentiu que estava girando em círculos. Isso não é falta de capacidade, mas falta de foco. Hill acreditava tanto nisso que aceitou um desafio de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da época, para entrevistar mais de 500 milionários. A conclusão foi que todos tinham clareza de objetivo. Não importava se construíam fábricas, lideravam impérios ou começavam do zero, sabiam onde queriam chegar. Aqui está o choque de realidade. Se pessoas tão diferentes alcançaram resultados extraordinários por terem clareza, o que nos impede de fazer o mesmo aos 40, 50 ou 60 anos? O que você precisa hoje não é esperar o momento perfeito, juntar mais dinheiro ou ter menos responsabilidades, mas escrever em uma frase simples o que quer conquistar agora. Não algo vago como quero ser feliz ou quero ter dinheiro, mas algo como quero quitar todas as minhas dívidas em 2 anos, ou quero abrir meu negócio até o fim do próximo ano. Você percebe como isso muda tudo? Porque quando a mente tem clareza, o corpo encontra caminhos. E talvez você pense, será que ainda dá tempo para mim? Essa é a pergunta que paralisa muitos que passaram dos 40. Mas se você está ouvindo isso, tem tempo de sobra para realinhar sua rota. É como dirigir por uma estrada errada. Quanto mais continua sem perceber, mais se afasta do destino. Basta reconhecer e virar o volante para corrigir a direção. Por isso, crie um compromisso hoje. Escreva seu objetivo em um papel, coloque em lugar visível e leia em voz alta todos os dias. Isso muda a mente e o comportamento. Ele era apenas um jovem do interior, sem dinheiro e sem conexões. A clareza do objetivo dado por Carnegie foi o que o impulsionou a sair do anonimato e se tornar uma das maiores referências em desenvolvimento pessoal. Essa história real prova que, quando você tem clareza, encontra coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece impossível. Será que você já não passou anos demais correndo atrás do que os outros esperavam de você? Não está na hora de finalmente correr atrás do que realmente importa para você? Quantas noites você já perdeu o sono pensando em dívidas, em contas que pareciam não ter fim ou no medo de não conseguir sustentar sua família no futuro? A verdade é que, depois dos 40 anos, esse peso fica ainda maior, porque muita gente sente que já não há espaço para erros, mas o que quase ninguém percebe é que por trás do problema do dinheiro existe um problema ainda mais profundo: o descontrole das emoções. Napoleon Hill sempre dizia que o dinheiro é apenas um reflexo daquilo que acontece dentro de nós. Se você não controla seus medos, suas ansiedades e sua forma de reagir, não importa quanto ganhe, sempre vai escapar das suas mãos. E não pense que isso acontece só com quem tem pouco. Grandes fortunas já foram perdidas por pessoas que não souberam controlar as próprias emoções. Quer um exemplo impactante? Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, ganhou centenas de milhões de reais ao longo da carreira. Mas sua incapacidade de lidar com impulsos, vícios e descontrole emocional fez com que ele perdesse quase tudo. Isso mostra que o problema não está no tamanho da renda, mas no quanto você é capaz de governar a si mesmo. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você gastou dinheiro em algo só para aliviar uma emoção passageira? Uma compra por impulso, uma viagem para esquecer os problemas, um jantar caro para compensar um dia ruim no trabalho? Esse ciclo parece inofensivo, mas é justamente ele que prende a maioria das pessoas em dívidas e frustrações. Pesquisas mostram que mais de 70% das brigas de casais estão ligadas ao dinheiro,
Mas no fundo, não é o dinheiro em si, e sim as emoções que cada um coloca nele. É o medo do futuro, a ansiedade por segurança, a necessidade de provar algo para os outros. Hill sugeria algo prático e poderoso: criar um orçamento emocional, anotando o que sente e por que sempre que a preocupação com dinheiro aparecer. Só esse ato já reduz a ansiedade pela metade, porque transforma um monstro invisível em algo que você pode olhar de frente. Depois, analise: isso é um problema real ou apenas medo projetado? Muitas vezes, não passa de uma preocupação infundada. Outro ponto essencial é criar um plano simples para lidar com dívidas. Mesmo que seja um valor pequeno por mês, a sensação de estar caminhando na direção certa muda completamente sua energia, como tirar uma pedra do sapato. O caminho pode ser longo, mas já não é mais tão doloroso. Isso gera confiança, gera clareza e, principalmente, gera paz de espírito. Napoleon Hill aprendeu isso na pele durante a Grande Depressão, quando milhares de pessoas estavam desesperadas, sem dinheiro, sem emprego e sem esperança. Hill quase desistiu de tudo, mas foi convidado a aconselhar o presidente Roosevelt, e foi nesse momento que ajudou a criar uma das frases mais marcantes da história americana: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Perceba, não era apenas sobre política ou economia, era sobre emoções, porque quando o medo governa, nem a maior quantidade de dinheiro do mundo traz segurança. Então pense comigo, será que o problema da sua vida financeira realmente é a falta de dinheiro? Ou será que é a forma como você reage a ele? Será que não está na hora de aprender a controlar o que sente para que o dinheiro seja um aliado e não um inimigo? Se você começar hoje a observar suas emoções e criar esse orçamento emocional, você vai perceber algo incrível. O dinheiro deixa de ser um fantasma e passa a ser apenas uma ferramenta. E quando isso acontece, você conquista algo muito mais valioso do que riqueza. Você conquista paz. Olhe para as pessoas que estão mais próximas de você hoje. São elas que te inspiram a crescer ou são elas que te puxam para baixo com críticas, negatividade e falta de visão? Aos 40 anos, muitos já percebem que o ambiente em que vivem foi se moldando ao longo dos anos sem que percebessem. Agora se veem cercados de vozes que repetem frases como: isso não vai dar certo, já passou da sua idade, se fosse para acontecer já teria acontecido. E é justamente aí que mora o perigo. Porque, como Napoleon Hill dizia, você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade que molda silenciosamente cada pensamento e cada decisão. Pense em quantas vezes você já teve uma ideia boa, um desejo de recomeçar, mas ao compartilhar com alguém próximo, recebeu apenas desânimo. Quantos sonhos morrem assim? Não porque eram impossíveis, mas porque foram sufocados pelo ambiente errado. A ciência já mostrou que o ambiente influencia até mesmo nossa química cerebral. Estudos comprovam que conviver com pessoas otimistas aumenta os níveis de dopamina e serotonina. O contrário também é verdadeiro. Conviver com pessoas tóxicas aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, e isso te faz acreditar que realmente não é capaz. Napoleon Hill estudou centenas de milionários e percebeu que todos eles tinham algo em comum. Escolhiam com muito cuidado quem estava ao seu lado. Ele chamava isso de mastermind, um grupo pequeno de pessoas que compartilham os mesmos objetivos e se fortalecem mutuamente. Quer um exemplo prático? Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone e até Luther Burbank, um dos maiores botânicos da história, se reuniam regularmente para trocar ideias. Esse círculo poderoso de amizades não foi coincidência, foi estratégia. Agora faça uma pausa e olhe para o seu círculo. Quantas dessas pessoas realmente te ajudam a avançar? Quantas te motivam a continuar quando você pensa em desistir? E quantas só sabem reclamar, criticar e colocar medo? Aos 40 anos, esse filtro se torna ainda mais urgente, porque cada escolha de companhia pode ser o que define se você vai usar os próximos anos para crescer ou para permanecer preso no mesmo lugar.
Não estou dizendo para você abandonar todos de uma vez, mas para começar a tomar consciência. Diminua o tempo com quem só traz peso e aumente o tempo com quem te fortalece. E se você pensa, mas eu não tenho pessoas assim perto de mim, lembre-se que hoje, com a internet, você pode se conectar com grupos, comunidades e mentores que compartilham da mesma energia que você deseja. Às vezes, uma única amizade certa vale mais que 10 anos de esforço sozinho. E aqui vai uma quebra de padrão para você refletir. Já reparou como até os aplicativos de streaming te recomendam coisas parecidas com o que você já assistiu? Se você assiste a uma série triste, em pouco tempo sua tela está cheia de mais opções tristes. A vida funciona do mesmo jeito. Quanto mais você convive com pessoas negativas, mais sua mente só enxerga pessimismo. Mas se você começar a se cercar de pessoas com visão e coragem, de repente, o mundo parece cheio de possibilidades que antes você nem notava. Por isso, a pergunta que fica é: será que o ambiente em que você está hoje é compatível com os sonhos que deseja realizar? Se não for, talvez não seja você que precise mudar, mas sim o círculo que te rodeia. Depois dos 40 anos, um dos maiores bloqueios que muita gente enfrenta é o medo. Medo de fracassar, medo de recomeçar, medo do julgamento dos outros, medo de não ter tempo suficiente para realizar o que ainda deseja. E é curioso, porque quanto mais o tempo passa, mais esses medos parecem crescer. Mas Napoleon Hill descobriu algo poderoso ao estudar a vida de milhares de pessoas. O medo é uma ilusão cara demais. Ele dizia que é essa emoção que mais paralisa os sonhos, e quando damos poder ao medo, ele se transforma no maior ladrão de oportunidades. Pense em quantas vezes você já deixou de tentar algo porque imaginou os piores cenários. Talvez tenha pensado em mudar de carreira, mas logo a voz interior dizia: e se não der certo? E se eu falhar? Talvez tenha sonhado em abrir um negócio, mas desistiu porque alguém poderia rir ou criticar. Esses medos muitas vezes não têm base real, mas o simples fato de imaginá-los já consome energia e faz com que você não dê nem o primeiro passo. Hill sugeria um exercício simples e transformador: colocar os medos no papel. Parece bobagem, mas quando você escreve os 3 maiores medos que carrega hoje, eles deixam de ser monstros invisíveis e passam a ser algo que você pode olhar de frente. E quando você olha para eles com clareza, percebe que muitos não passam de suposições. Por exemplo, será que perder dinheiro em um novo projeto é realmente tão destrutivo ou é apenas uma ideia exagerada que sua mente alimentou? Será que ouvir uma crítica de alguém é realmente o fim do mundo ou é só mais uma opinião que não define quem você é? E aqui entra algo impressionante da vida de Hill. Em 1933, em plena Grande Depressão, os Estados Unidos viviam um momento de caos. Milhões de pessoas estavam desempregadas, desesperançosas, e o medo coletivo dominava o país. Franklin Roosevelt, que havia acabado de assumir a presidência, pediu a Hill que colaborasse nos discursos que trariam confiança de volta ao povo. E foi justamente nesse período que nasceu a frase que atravessou gerações: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Hill sabia, porque via na prática, que quando o medo governa, até mesmo as pessoas mais talentosas e inteligentes ficam paralisadas. Agora pense em você. Quantas oportunidades já deixou passar por medo? Quantos anos da sua vida foram guiados não pela sua vontade de crescer, mas pela tentativa de evitar críticas, de não falhar, de não se arriscar? Será que não está na hora de virar esse jogo? O medo pode continuar existindo, mas você pode usá-lo como combustível. Como? Escolhendo um desses medos que você escreveu no papel e dando um pequeno passo contra ele ainda essa semana. Não precisa ser algo grandioso, basta um movimento. Se tem medo de rejeição, faça uma ligação que está adiando. Se tem medo de começar um negócio, dê o primeiro passo na pesquisa. Se tem medo de estudar algo novo, se inscreva em uma aula experimental. Quando você enfrenta, mesmo que minimamente, percebe que o medo encolhe. E cada vez que o enfrenta, sua autoconfiança cresce. Esse processo não é apenas motivacional, é comprovado.
Estudos de psicologia mostram que o cérebro cria novas conexões toda vez que superamos uma barreira emocional. Ou seja, enfrentar seus medos não apenas muda seus resultados, mas literalmente reprograma sua mente. Então a pergunta é: será que você vai continuar permitindo que o medo dite o ritmo da sua vida, ou vai escolher olhar para ele de frente e transformá-lo no seu maior combustível? Você já percebeu como é fácil começar algo cheio de energia e parar no meio do caminho? Pode ser uma dieta, um curso, um plano de poupança, até mesmo um projeto pessoal. No início, existe aquele entusiasmo, mas depois de alguns dias ou semanas a motivação desaparece e tudo volta a ser como antes. Napoleon Hill foi muito claro sobre isso. A disciplina é o que separa quem realiza de quem apenas sonha. E o detalhe que pouca gente entende é que a disciplina não depende de força de vontade, porque a força de vontade é como um músculo que se cansa. O segredo está nos hábitos, porque o hábito é invisível, automático e, quando bem construído, se torna mais forte que qualquer desculpa. Hill dizia que os grandes vencedores não eram os mais inteligentes, nem os mais talentosos, mas aqueles que conseguiam manter pequenas ações consistentes todos os dias, mesmo quando não estavam motivados. Isso porque o hábito cria uma trilha no cérebro. Quanto mais você repete, mais fácil se torna, até que um dia você faz sem nem perceber. É como escovar os dentes. Ninguém precisa de motivação para isso, porque já está programado. Agora pense, e se você pudesse programar sua mente para agir automaticamente em direção ao seu objetivo, em vez de depender apenas de picos de motivação? Isso é possível quando você escolhe micro-hábitos. Ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, escolha algo tão pequeno que não exista chance de falhar. Ler uma página de um livro por dia, caminhar 5 minutos, guardar R$50 por semana. Parece pouco, mas é justamente esse pouco que cria consistência. E a consistência, com o tempo, vira transformação. Um exemplo poderoso disso é a história de Oprah Winfrey. Desde jovem, ela praticava o que aprendeu nos livros de Napoleon Hill. Visualizava diariamente o futuro que queria criar. Esse hábito simples, repetido todos os dias, moldou sua mentalidade a ponto de transformar uma jovem de origem humilde em uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela não chegou lá de repente, mas porque manteve microações constantes que se acumularam ao longo dos anos. E a ciência comprova isso. Estudos sobre neurociência mostram que repetir um hábito por cerca de 66 dias já é suficiente para que ele se torne automático. Ou seja, não é sobre ter motivação infinita, é sobre conseguir atravessar esses primeiros dias até que a mente comece a trabalhar a seu favor. Imagine o poder que você teria se, em vez de lutar contra você mesmo todos os dias, pudesse contar com hábitos que te impulsionam sem esforço. O que falta para muita gente é um sistema de recompensa. Pequenas celebrações, quando você cumpre o hábito, fazem com que o cérebro libere dopamina, reforçando a vontade de continuar. Pode ser algo simples como riscar o dia no calendário, se dar um pequeno presente no fim da semana ou até compartilhar seu progresso com alguém de confiança. O importante é treinar seu cérebro a associar disciplina com prazer, não com sacrifício. Então me diga, quantas vezes você já se sabotou acreditando que precisava de motivação para mudar? E se, na verdade, tudo que você precisasse fosse começar pequeno e repetir até que se tornasse automático? É essa disciplina invisível que constrói grandes resultados. Porque, no fim, não são os grandes gestos que mudam sua vida, mas as pequenas ações que você repete todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do sucesso não é a falta de talento nem de oportunidades, mas sim a indecisão e a falta de ação. A mente humana tem a tendência natural de adiar, esperar pelo momento perfeito, imaginar que amanhã será mais fácil. Mas a verdade é que o amanhã não traz nada de diferente se você não fizer algo hoje. Hill enfrentou inúmeras dificuldades, chegou a viver na pobreza, viu seus projetos serem rejeitados várias vezes, mas nunca parou de agir. Ele acreditava que cada pequeno passo criava impulso. Esse impulso, somado ao tempo,
se transformava em resultados extraordinários. E aqui está o ponto crucial. Você já possui dentro de si tudo o que precisa para mudar de vida. Nada acontece até que você se comprometa a agir. Não é sobre esperar sentir motivação, nem sobre ter todas as respostas, nem saber o caminho inteiro antes de começar. É sobre dar o primeiro passo, por menor que seja, e repetir. Esse é o verdadeiro poder da ação. Quero te lançar um desafio agora. Escolha apenas uma ideia que ouviu aqui. Comprometa-se a praticá-la todos os dias pelos próximos 7 dias. Pode ser escrever seu objetivo logo cedo, visualizar por 5 minutos o futuro que deseja ou economizar uma quantia simbólica diariamente. O importante não é o tamanho do gesto, mas a constância. Se cumprir esse compromisso simples, em uma semana já sentirá a diferença. Em 30 dias, a disciplina vira hábito. Sua mente começa a trabalhar a seu favor. Não espere condições perfeitas, pois elas nunca vão existir. A perfeição é uma ilusão que paralisa. A vida muda quando decide agir com o que tem e onde está. Cada passo, por menor que pareça, constrói uma base sólida para os próximos. A pergunta que fica: você vai continuar consumindo ideias, esperando o momento certo, ou assumir o controle? O tempo vai passar, mas o que você faz com ele define quem você se torna. O poder da ação combinada com clareza, disciplina e controle emocional começa com uma decisão consciente: assumir responsabilidade pela sua vida, dar o primeiro passo e persistir mesmo com medo ou dúvida. Cada pequena ação repetida diariamente constrói base sólida para mudanças duradouras. Transforma sonhos em resultados concretos. Agora, na tela, você já pode ver o próximo vídeo, onde vamos subir mais um degrau na sua evolução, explorando estratégias para melhorar pelo menos 1%. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero você no próximo vídeo para continuarmos essa jornada de transformação juntos.